E aí, galera, então tô vindo aqui para poder trazer para vocês o resumo da nossa série de mensagens Orações Perigosas, onde a gente já trabalhou 2 temas até agora. Um é Sonda-me, o segundo, Seja Feita a Tua Vontade, e hoje a gente quer conversar sobre a oração Aumenta a Minha Fé, o pedido Aumenta a Minha Fé. Mas diante dessa oração, a primeira pergunta que a gente deveria se fazer é: será que nós precisamos pedir a Deus por mais fé? O motivo desse questionamento é porque nós vivemos num país em que a grande maioria das pessoas se dizem cristãs. Por exemplo, uma pesquisa realizada no Brasil mostrou que 98% dos brasileiros acreditam na existência de Deus. Ou seja, se 98% das pessoas do nosso país dizem que acreditam em Deus, que motivo a gente tem para poder dizer que a gente precisa de mais fé? Nessa pesquisa mostra que dentro dos valores, do cristianismo, 93% acreditam que Jesus ressuscitou, 92% acreditam no Espírito Santo, 87% acreditam em milagres. Então a gente vê que o brasileiro, pelo menos, aparenta ser um povo que realmente tem fé. Por outro lado, a pergunta é: que tipo de fé nós estamos vivenciando dentro do nosso país? Por exemplo, nessa pesquisa mostra que 70% das pessoas entrevistadas acreditam que todos os caminhos que levam a Deus são importantes. Ou seja, não importa qual o caminho, o que importa é que nós possamos buscar a Deus. Então esse fato nos demonstra a questão de que sim, nós precisamos de mais fé. Mas a questão é qual é o tipo de fé. E nós precisamos de uma fé, em primeiro lugar, olhando para essa pesquisa, que nos mostre quais são, de maneira mais lúcida, quais são as crenças realmente verdadeiras e quais são as crenças que não são verdadeiras do cristianismo. O que nós acreditamos, que são muito mais um padrão do mundo, e aquilo que realmente a Bíblia, a palavra de Deus afirma ser um valor bíblico, por assim dizer. Nós precisamos de uma fé que nos mova, por exemplo, à obediência incondicional, porque as pesquisas mostraram que mais de 79% das pessoas que fizeram parte dessa pesquisa afirmaram que não tiveram nenhuma mudança significativa na sua vida de fé. Ou seja, elas acreditavam em Deus, mas não viviam um processo de mudança na sua vida. E isso demonstra o quanto que nós precisamos muito mais aprender hoje de que fé não é um passe de mágica ao qual, quando a gente busca a Deus, as coisas mudam do nada, mas que nós precisamos aprender a viver uma vida de obediência a Deus. Por isso, a gente precisa mais do que nunca aprender a orar aumenta a nossa fé. Porque justamente um dos momentos na Bíblia onde são ensinado a orar, aumenta a nossa fé, nos é mostrado o fato de que ali Jesus nos ensina a respeito da obediência. E hoje eu não vou aqui ainda ler o texto bíblico, mas o texto bíblico nosso é de Lucas capítulo 17, 1 até o 10. Esse capítulo ele é bem interessante porque é um contexto ao qual 2 coisas acontecem. Primeiro, Jesus ele começa a conversar com seus discípulos e ele já chega com 2 assuntos importantes, de 2 formas bem importantes. Em primeiro lugar, ele vem com uma advertência severa. 1 e 2 ele diz: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Então Jesus vem e dá com tudo neles, dá uma puxada de orelha bem severa, dizendo: presta atenção, eu tenho algo muito sério para falar com vocês. Ai daquele que faz pessoas pecarem, ai daquele que faz pessoas se afastarem de Deus. Seria melhor se matar, é isso que Jesus está falando. E o motivo pelo qual Jesus está falando isso é porque tem um desafio extremamente difícil, que ele diz no versículo 3, tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Então o que Jesus está querendo dizer aqui, ele vem direto e diz: olha, tem algo extremamente severo e que se vocês não mudarem o padrão de vida de vocês, vocês vão sofrer o castigo de Deus. Seria melhor vocês se matarem do que sofrerem o castigo de Deus, por assim dizer, porque o castigo de Deus é muito pior do que você mesmo se matar afogado, né? Mais ou menos isso que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras. E isso deixa os discípulos de alguma maneira preocupados. E aí então surge justamente a oração onde eles dizem: Senhor, então aumenta a nossa fé.
É nesse contexto que os discípulos dizem para Jesus: aumenta a nossa fé, essa oração. Mas sabe o que é interessante? É que pode parecer que quando Jesus alerta eles sobre o perigo iminente, sobre a mudança necessária na vida deles, pode parecer que eles se arrependeram. Mas na verdade Jesus percebe que há 3 coisas erradas no coração deles quando eles oram essa oração. Em primeiro lugar, eles estão orando pedindo aumento à nossa fé, acreditando que seria muito mais fácil obedecer a ordem de Jesus, dizendo: perdoem as pessoas à sua volta, vão ao encontro, resolvam a situação de conflito com ela. Eles acreditavam que se Jesus desse fé, que se eles tivessem talvez uma espiritualidade mais forte, se eles tivessem um relacionamento mais profundo com Deus, eles iam conseguir obedecer. E isso é mentira. Jesus quer confrontar eles com esse fato. Segundo lugar, o pedido deles aumenta a nossa fé, também estava de alguma maneira jogando a culpa para Deus. Eles estão dizendo: bom, se a fé é um dom de Deus, se tu, Jesus, nos conceder mais fé, aumentar o nível do nosso relacionamento, aumentar a nossa fé em Ti, a nossa confiança em Ti, nós vamos conseguir obedecer. E isso também é um pressuposto equivocado que Jesus vai questionar já com o versículo seguinte. E outro pressuposto equivocado, outra ideia equivocada, é de que a obediência está atrelada a simplesmente a fé como um passe de mágica, de que na medida que eu oro, isso automaticamente acontece. A questão é esses caminhos que a gente pensa a respeito de poder obedecer a Deus como se fosse um passe de mágica somente a partir de uma oração não dão certo. E é por isso que Jesus responde no versículo 6 dizendo: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, diriam a esta moreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. O que Jesus está querendo dizer para eles? Presta atenção. Qualquer nível de fé, qualquer nível de reconhecimento de quem Deus é e de confiança nele já é suficiente para nós conseguirmos obedecer os maiores dos desafios. Por mais difícil que seja um dos mandamentos, uma das ordens de Deus para a nossa vida, como é o exemplo dessa ordem de perdoe, vá ao encontro, volte a se relacionar, resolva esse conflito, por mais difícil que seja obedecer a essa ordem, qualquer nível de fé já é suficiente para você viver a obediência. E aí a gente precisa entender que, biblicamente falando, há 2 fatos importantes sobre a fé. Sim, primeiro, Efésios 2:8, Paulo vai dizer: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Sim, a fé é graça, é um dom de Deus, é um presente ao qual a gente, de alguma forma, não tem como se apropriar e dizer: eu vou conseguir aumentar a minha fé por si só, ou iniciar esse processo de fé. Sim, a fé inicia dentro de nós como um presente de Deus, mas em segundo lugar, a fé ela pode ser desenvolvida. Tiago 2,26 diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Então nós também precisamos entender essa realidade de que a fé ela somente vai crescer na medida que nós praticamos. A fé sem obras é morta. A fé ela vai sendo desenvolvida na medida que nós vamos obedecendo a Deus. Ela não é resultado, as obras não são resultados somente da fé. Mas quanto mais eu obedecer, quanto mais eu praticar, quanto mais eu executar aqueles desafios que Deus coloca sobre mim, mesmo que eu não consiga confiar plenamente, eu vou começar a colher uma fé maior. É como um exercício ao qual eu começo fraco, na academia e etc., mas conforme eu vou fazendo, a minha musculatura vai ficando mais forte. Dá para entender isso? E aí então a gente consegue entender como é perigosa essa oração. Porque o resultado de a gente aprender a orar aumenta a nossa fé, é que em primeiro lugar nós vamos ver o que Jesus diz no versículo 7, assim: qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ao qual ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem agora mesmo e sente-se à mesa. Então o primeiro resultado dessa oração perigosa é que nós vamos aprender a reconhecer a Deus como Senhor. Jesus está dizendo: aqui é um servo e aqui é um senhor. E isso ele quer dizer a alguém que tem a responsabilidade de servo e de senhor. Então, ele vai dizer, em primeiro lugar, quando você orar, aumenta a minha fé, você vai ter que aprender a reconhecer a Deus como Senhor. Ele te dá ordens e o servo não discute com o Senhor. Ordem dada, missão cumprida, como diria. Segundo lugar, nós vamos ver a convicção de que Deus vai responder permitindo situações onde a gente possa se reconhecer como servo.
Lucas 17:8, não é verdade que ao contrário lhe dirá, prepare o meu jantar, apronta-se e sirva-me enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber? Lucas 17:8 está dizendo isso, ou seja, se coloque no lugar de servo, entenda que o servo é um escravo que simplesmente obedece, ele não tem o que discutir com o seu senhor, ele não tem o que argumentar, ele não pode ficar inventando desculpas, ele tem que simplesmente obedecer e confiar naquilo que o seu senhor está dizendo para ele fazer, até mesmo no sentido de acreditar que um senhor não vai querer perder o seu servo, ele não vai querer botar ele em uma situação a qual só vai prejudicar ele e depois o senhor não vai poder contar mais com o seu servo. Simplesmente, em segundo lugar, quando nós orarmos, aumenta a nossa fé, Jesus, Deus, vai nos dar a situação que nós vamos ter que nos colocar em determinados pontos como pessoas que não podem discutir com Ele. Nós somos servos. E por último, Lucas 17:10 diz, assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então a gente vai se deparar com a convicção de que vai surgir em nós um espírito dócil e humilde. O servo vai chegar no momento onde ele vai aprender, eu não preciso discutir, eu simplesmente vou aceitar, sem relutância, sem irritação, sem raiva, sem amargura do meu Senhor. E isso é o ponto final desse texto. Quando nós nos deparamos com a realidade de quem nós somos, quem Deus é, nós aprendemos a obedecer e saber que a vontade de Deus é boa para nós e nós vamos aprender a vivenciar esse aumento da fé. A nossa fé só aumenta quando nós nos submetemos à vontade de Deus sem restrições, sem ficar argumentando por que a gente não consegue obedecer, mas simplesmente aceitando de que o que Ele pede de nós é obediência e nós vamos fazer isso. Por isso, queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a coragem de orar essa oração extremamente perigosa, aumenta a nossa fé. Um abençoado tempo de conversa para vocês e assim sejam extremamente vulneráveis para que a gente possa realmente crescer juntos.